Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como eu marco os meus livros. Eu sei que esse é um assunto muito pessoal e tem gente que acha que é inadmissível marcar um livro, mas pra mim fazer marcações faz muito sentido. Eu sinto que a leitura fica muito mais envolvente quando eu faço marcações. Então vou começar mostrando pra vocês quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer essas marcações dos meus livros. O que eu mais uso são post-its e principalmente aqueles no formato de flags, desse jeitinho aqui, ó. Eles são transparentes, eles têm a cola só aqui nesse outro lado, né? Da maneira que essa parte colorida fica pra fora do livro, assim, na lateral. E eu também uso esse tipo aqui, ó, que é tipo uma setinha, então eu consigo pontuar bem exatamente onde eu quero, a palavra que eu quero, a frase que eu quero. Mas eu também uso os post-its daqueles mais tradicionais, os quadradões, assim, desse tipo. Esse tipo aqui eu já uso mais para fazer anotações e aí colar numa página do livro, algum momento ali que eu acho pertinente anotar alguma coisa. E outra coisa que eu utilizo para fazer as marcações dos meus livros são os marca-textos. Eu gosto muito desse modelo aqui, retrátil, da Faber-Castell. Ele tem uma ponta como se fosse de canetinha. E essa ponta, por ela ser bem fininha, é perfeita para aquelas fontes menores, sabe? Para passar bem certinho em cima, ou então para também sublinhar, se tu prefere sublinhar ao invés de marcar por cima do texto. Outro marca-texto que eu acho maravilhoso para marcar livros é o Swing Cool da Stabilo. Ele não passa tanta tinta pro outro lado da folha quanto o Stabilo Boss, que é aquela versão mais gordinha da Stabilo. E ele tem uma pontinha também um pouco menor do que a Stabilo Boss, né? E isso faz com que encaixe bem certinho na maioria das fontes dos livros. E outro marca-texto também que eu acho muito bom para marcar livros é o mais comumzinho da Faber-Castell, acho que todo mundo deve conhecer. Essa cor aqui nem tanto, sabe? Porque eu acho que ela é um pouco forte, assim. Mas eu gosto muito da versão amarela e verde desse marca-texto aqui, eu acho que fica muito bom nos livros. A pontinha, como vocês podem ver, é bem pequena, bem fininha. Esses são os melhores tipos de pontinhas para fazer marcações nos livros. Ferramentas apresentadas, então agora tá na hora de mostrar para vocês, na prática, como que eu faço isso. Eu preciso falar para vocês que nem sempre eu faço marcações em livros. Tem muitos livros aqui que eu não marquei nada e já tem outros que eu marquei, tipo, muitas coisas, sabe? Não é uma regra. Bom, marca-texto eu utilizo apenas em livros de estudo ou então em livros de autoajuda, o que não deixa de ser também um livro de estudo, né? Aqui eu tenho esse livro aqui para mostrar como exemplo para vocês. Esse livro aqui eu usei aquele marca-texto retrátil da Faber-Castell na cor amarela. E aí ele encaixou bem certinho na fonte desse livro, que é um pouco pequena, ó, como vocês podem ver. Às vezes eu marco só uma frase, às vezes é só uma palavra, às vezes é um parágrafo inteiro, sabe? Varia muito. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem certinho, mas aqui tem algumas marcações. Flags eu utilizo mais em livros de ficção e eu trouxe aqui esse livro que eu tô lendo no momento para mostrar para vocês. Eu já fiz várias marcações aqui. Algumas marcações que eu fiz, a parte transparente do post-it fica bem em cima da frase ou do parágrafo que eu quero marcar, e essa parte coloridinha é que chama atenção, né, pra gente localizar a página com mais facilidade. Nesse livro aqui também eu já fiz algumas anotações em post-its quadrados que eu falei pra vocês, que eu também faço, ó. São palavras que às vezes eu não sei o significado, que eu achei interessante, quero pesquisar, eu escrevo nesses post-its. Logo na primeira página eu já encontrei algumas palavras que eu não conhecia, ou que eu não sabia o certo significado. Eu já fui pesquisando e anotei por aqui, colei aqui em cima, ó, não tá tapando nada. E qualquer coisa também é só levantar, né? E aí eu quero mostrar pra vocês um outro livro que eu fiz marcações com flags, mas são com flags de papel. Então eu quero mostrar pra vocês a diferença, como é que é. Esse livro tá aqui. É Viagem ao Centro da Terra. Eu tava sem flags de plástico na época, que é esse tipo aqui que eu tô utilizando agora. Eu tava só com as flags de papel, o que não é muito bom, porque assim, ó,
As flags de papel, elas costumam amassar muito mais do que as flags de plástico. E também tem a desvantagem que elas não são transparentes, né? Então elas acabam tapando alguma parte do texto, né? Que não é muito bom se tu vai reler, vai voltar ali, né? Tu não vai conseguir ler essa parte que tá embaixo dela, né? Outra coisa interessante que vocês podem fazer para marcar os livros é brincar com as cores. Por exemplo, nesse livro aqui eu utilizei o post-it laranja para marcar frases que eu achei bonitas, simplesmente isso. Mas eu também utilizei post-its verdes aqui, ó, como vocês podem ver, para fazer marcações em passagens que diziam algum dado importante sobre a história ou até mesmo alguns errinhos no texto que eu encontrei por aqui. Então vocês podem escolher uma cor para cada tipo de marcação ou então marcar todos a mesma cor, mas combinando com a capa do livro. Aqui o título é laranja, né? Então por isso que eu utilizei esses post-its aqui laranjas para fazer as marcações. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam. E agora eu quero saber de vocês. Vocês fazem marcações nos livros? O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo para eu saber. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo.